Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do crédito rural Plano Safra 22-23. Vou comentar dos preços da soja que seguem em compasso de espera. Vou falar da situação entre China e Estados Unidos, situação que vem há muito tempo tensa. Vamos comentar da previsão de colheita de grãos aqui no Brasil e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e vamos falar de uma mudança global que está prestes a acontecer. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre crédito rural, Plano Safra 22-23. O desembolso do crédito rural totalizou 290 bilhões de reais no atual plano, agora no ano 22-23. Isso no período de julho de 2022 a abril de 2023. Os financiamentos de custeio, eles tiveram uma aplicação de 171 bi. Já as contratações das linhas de investimento totalizaram mais de 78 bilhões de reais. As operações de comercialização atingiram quase 27 bilhões e as de industrialização atingiram quase 14 bi. Entre os programas prioritários de financiamento, financiamento agropecuário, o Programa para a Adaptação à Mudança de Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, que é conhecido como Programa ABC+, se destaca com a aplicação de 3,6 bi, seguido dos programas de construção de armazém, de inovação e de apoio aos médios produtores rurais, cujas respectivas contratações foram aproximadamente de 2 bilhões de reais. A região sul continua com destaque nos financiamentos do Plano Safra, com 95 bi, e o Centro-Oeste está em segundo lugar no desempenho do crédito, com 79 bilhões de reais, sendo que o Mato Grosso e Goiás respondem por 74% das contratações da região. E agora vamos comentar sobre os preços da soja. Eles seguem em compasso de espera. De acordo com o relatório Brazilian Monthly Update do Rabobank, os preços ao produtor da soja brasileira tiveram queda de 11,7% em abril em relação ao mês anterior. Isso se deve a uma oferta recorde de abastecimento, uma base negativa também recorde nos portos e maiores cotações internas de frete que pressionaram os preços da soja. Já o preço do milho ao produtor caiu 11,5% em abril em relação ao mês anterior. A expectativa é de uma safra recorde de 126 milhões de toneladas. Porém, a capacidade logística limitada reduziu os preços do milho. Apesar disso, as exportações brasileiras de soja no mês de março deste ano atingiram 13,2 milhões de toneladas, 9% mais do que em março do ano passado. No entanto, um atraso substancial na colheita da soja limitou a oferta da oleaginosa para a exportação. Em março deste ano, as exportações de milho também atingiram 1.300.000 toneladas, um recorde histórico, e as exportações totais de milho para 2022-2023 atingiram 9,8 milhões de toneladas, 6,3 milhões de toneladas acima do ano passado. E agora vamos falar da situação entre China e Estados Unidos, situação que vem há muito tempo tensa. O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, ele disse agora, nesta semana, que é imperativo
estabilizar as relações sino-americanas depois de uma série de palavras e ações errôneas. Congelaram novamente os laços. Kim disse que, em uma reunião lá em Pequim com o embaixador dos Estados Unidos, o Nicholas Burns, enfatizou especialmente que os Estados Unidos devem corrigir a sua forma de lidar com a questão de Taiwan e interromper o esvaziamento do princípio de uma só China. O relacionamento entre as duas maiores economias do mundo atingiu seu ponto mais baixo no ano passado, quando a então presidente da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, ela fez uma visita oficial a Taiwan, que é um país democraticamente governado, irritado com a China e também irrita a China, que reivindica a ilha como parte do seu território. E na semana passada, Blinken apareceu oferecendo esperanças de uma visita, dizendo ao Washington Post que era importante estabelecer linhas regulares de comunicação em todos os níveis. Também na semana passada, o enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, ele disse que a China o convidou para uma visita em curto prazo para conversações sobre como evitar uma crise climática global. E agora vamos ver como estão as lavouras de milho e os preços que estão em queda. As condições climáticas favoráveis vêm auxiliando o desenvolvimento das lavouras de milho aqui no Brasil. E dentro desse contexto, mantém-se em queda os preços do milho na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, principalmente na Praça de Campinas, que é quem baliza o preço do milho. Os valores registram baixas diárias consecutivas desde o final de março. E segundo dados divulgados agora pelo CPEA, apontam que geralmente esta época do ano é marcada por preços mais firmes devido aos baixos estoques no primeiro semestre e há problemas logísticos em decorrência da prioridade da entrega da soja. No entanto, neste ano, vendedores brasileiros estão ativos no mercado spot, dispostos a negociar os lotes da safra verão e a realizar contratos para o segundo semestre. Compradores, por sua vez, seguem na expectativa de quedas mais intensas nos preços e, dessa forma, postergam as aquisições. E agora vamos comentar sobre o ovo de galinha, que possui uma nova classificação desde o dia 1º de março. O ovo, vamos dizer, em casca, ele passou a ter apenas 4 tipos de classificação: jumbo, extra grande e pequeno. Ou seja, está em vigor a nova uniformização da nomenclatura dos ovos em natureza e produtos derivados não submetidos a tratamento térmico. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: segundo dados divulgados pelo Instituto do Ovo Brasil, antes de chegar à gôndola do supermercado, os ovos passam por um processo criterioso de seleção, limpeza e retirada de ovos impróprios para que os ovos cheguem ao consumidor final padronizados e seguros para o consumo. E dentre essas etapas, a classificação separa os ovos por peso, o que desde meados de julho do ano passado era composto por ovos classificados em médio, grande, jumbo, extra, pequeno e super pequeno. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura aprovou a exclusão não só do super pequeno, mas também do ovo médio. Além do tamanho, a classificação também se dá por meio do tipo do ovo. Apresentam características do tipo A e B, sendo que do tipo B é destinado exclusivamente para industrialização. A cor também será considerada para fins de rotulagem, e este fator está diretamente ligado à linhagem da ave, podendo ser branca, marrom, vermelha, verde e até mesmo em tons de azul, dependendo da galinha.
E agora vamos comentar sobre o PAP, Plano Agrícola e Pecuário. A partir de agora, até o final do mês de junho, quando deverá ser lançado o PAP da safra 23-24, que vai de julho de 2023 a junho de 2024, as tensões aumentam nas mesas de negociações para definir as regras que vigorarão para distribuir os recursos aos produtores. Nas últimas temporadas, o avanço das tendências vai na direção para reduzir os subsídios em função da premência do governo em fazer o controle do orçamento fiscal. Mesmo nesse ambiente de aperto, o agronegócio mostra capacidade, produções crescentes e balanças comerciais satisfatórias para a economia do país. A linha mestre traçada será baseada no Plano da Agricultura de Baixo Carbono, ABC. As normas estimularão os agricultores a aderirem práticas sustentáveis através de condições atraentes de financiamento e, nesta década de 2020, mexeram com a economia mundial, a pandemia do Covid-19 anunciada e a invasão da Rússia contra a Ucrânia. De um modo geral, o ambiente favorece o diálogo do agro com relação às prioridades nas demandas concedidas pelas autoridades governantes. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a previsão de colheita de grãos aqui no Brasil e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de uma mudança global que está prestes a acontecer. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Já imaginou passar a tarde inteirinha fofocando? Tem muita bomba, muita discussão. De segunda a sexta, 13h20 da tarde, fofocalizando. Circuito Brema apresenta Pecuária de Goiânia. Faça parte do maior evento do estado de Goiás. De 18 a 28 de maio. Dia 18, Israel e Rodolfo. Dia 19, Guilherme Benuto e Léo Santana. Dia 20, Diego e Vitor Hugo e Simone Mendes. Dia 23, véspera de feriado, Maiara e Maraísa e Mari Fernandes. Dia 26, Wesley Safadão e Murilo Rufi. Dia 27, Hugo e Guilherme. Garanta já seu ingresso em ingressosa.com. Realização SGPA e Workshow. Quer concorrer a mais de R$1,5 milhão em vales poupança? Com o Sicoob Cap Mais você pode. A cada integralização de R$100, você fortalece a sua cooperativa e recebe um número da sorte para concorrer a 240 sorteios de vales poupança. Toda semana, novas oportunidades de ganhar. Quanto mais números da sorte, maior a sua chance. Participe! Mais informações em sicobcapmais.com.br. Sicoob Cap Mais. Mais prêmios, mais vantagens, mais cooperativismo. Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até R$60 mil. E mais. Ranger automática completa por R$199.900. Isso mesmo. Banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por R$199.900. É a líder de vendas com desconto de até R$60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Fala galerinha, tudo bem? Cauê, E aqui é o Gilmar. Passando para fazer um convite especial para vocês, dia 16 de maio, a gente escreve mais um capítulo da nossa história, gravando nosso DVD lá no Arena Multiplex no Laguna, né? É isso aí, já adquire o seu ingresso lá no Balada App. E bora! Bora!
Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre a previsão de colheita de grãos aqui no Brasil. Com a previsão de colher 312 milhões e 500 mil toneladas de grãos, o Brasil se confirma mundialmente como um grande player do agronegócio. Entretanto, é preciso garantir qualidade da safra para obter uma maior rentabilidade. A qualidade de um parâmetro bastante relevante para a comercialização e processamento do grão, podendo afetar o valor final do produto. Para atender ao padrão de qualidade exigido pela indústria e pelas tradings, é fundamental determinar o teor de umidade e a varia dos grãos. Quanto maior o volume de grãos, mais eficiente deve ser o planejamento da colheita e armazenagem da produção. Portanto, todos os cuidados devem ser tomados para que não ocorram problemas com os grãos. Entre os principais estão os problemas causados pelo excesso de umidade, e se a colheita da soja for realizada com teor de água acima de 14%, existe aí uma necessidade de secagem para obter um melhor preço na hora da comercialização. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de uma mudança global que está prestes a acontecer. Guido Juliano, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema importante, tá bom, Guido? Bom dia, Antônio, tudo bem. Então tá bom. Ô Guido, tá tendo muita coisa acontecendo no mundo, né, Guido? Muita coisa boa, muita coisa ruim, uma tensão parece que paira no ar aí entre Coreia do Norte, China, Rússia, Estados Unidos, União Europeia, agora lá com Israel, faixa de Gaza, uma condição assim, o pavio aceso, tá estranho, não tá, Guido? E aqui a turma não resolve o problema da economia, né? Não, até agora. E pelo andar da carruagem, a carruagem está devagar. Mas, Antônio, a gente sabe historicamente que as guerras, elas, por um lado, elas provocam desastres, tragédias, mas, por outro, a cabeça do ser humano começa a refletir novos caminhos, né? No caso, após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, desde fevereiro do ano passado, o mundo começa a repensar novos caminhos, novas alianças e, principalmente, a garantia de sobrevivência com relação ao alimento. E o Brasil é o terceiro maior player em termos de alimentos do mundo. Primeiro, a China disparado, com mais de 800 milhões de toneladas produzidas a cada ano. Os Estados Unidos vêm na casa dos 380 e o Brasil está aí, 320. Mas daqui a pouco nós vamos superar os Estados Unidos. Mas hoje nós somos o terceiro maior produtor de grãos do mundo. E até 2030 nós podemos também, Antônio, ser o terceiro ou quarto maior produtor de petróleo do mundo. Então nós teremos energia, teremos alimento e muitas outras coisas que nós podemos fazer, inclusive a produção da energia limpa. E dentro dessa energia limpa nós podemos exportar o nosso hidrogênio verde. Tudo isso se acelera por conta da guerra. Pois é, Guido, mas eu fico observando essa morosidade, o sistema governamental brasileiro, a coisa não anda, Guido. O pessoal, eles se pegam por questões banais, por questões idiotas, e nós temos questões fundamentais para serem resolvidas e não são resolvidas, Guido.
Como é que pode um país com mais de 30 partidos políticos, cada um puxando para o seu lado, como é que resolve uma situação dessa? Sendo que nós podemos ser aí, talvez, como você disse, o terceiro maior produtor de petróleo do planeta. Nós temos tudo para isso, Guido. Nós temos tudo para ter aí um petróleo limpo. Nós podemos ser o maior do planeta, nós temos tudo. Nós podemos ser o maior produtor de alimentos do mundo, Guido, e não está longe disso. Antônio, a questão do Brasil é que entra governo e sai governo, é essa situação. O governo que entra desconstrói ou destrói aquilo que o outro fez. Isso redunda num prejuízo imenso para a população brasileira, que tudo isso tem um custo financeiro, social muito grande. Nós precisamos, Antônio, ter um programa, um projeto de Estado e não de governo. A gente assiste agora, hoje mesmo, nós estamos vendo os movimentos na questão da direção da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que fez com que o país seja este grande produtor de alimentos do mundo. A Embrapa provavelmente será dirigida por pessoas que não conhecem muito a história da Embrapa, a história da agricultura e da pecuária brasileira. E isso a gente fica muito apreensivo, simplesmente para ocupar cargos públicos sem experiência, sem expertise na área. E é uma área tão importante para o Brasil. Não, é a área de sobrevivência brasileira, Guido. E do mundo também. E do mundo também. A gente hoje abastece mais de 1 milhão de brasileiros e cidadãos do mundo. E tudo isso graças à pesquisa e ao trabalho do Brasil. A gente não pode deixar isto ir por água abaixo, colocando pessoas que não têm experiência nisso. Nós temos que prestar muita atenção. O Brasil, mais uma vez, o cavalo está passando arriado às portas do Brasil. E a gente não pode esquecer disso, e nós estamos assistindo os políticos de Brasília, mais uma vez, olhando para seus próprios umbigos e não vendo o potencial que o país tem de gerar riqueza e acabar com a pobreza. Isso a gente não está vendo. Os políticos estão querendo enriquecer os seus nacos, prestigiar os seus companheiros, os seus eleitores, mas o Brasil está a reboque de toda essa vontade política de Brasília. Guido, e o petróleo? Vamos falar de coisa boa agora. E o petróleo brasileiro? Antônio, olha, nós temos petróleo no litoral brasileiro, do Amapá até o Rio Grande do Norte, que nós precisamos explorar isto. E vai chegar um tempo que, se nós não resolvermos essa questão, o petróleo acaba perdendo valor, porque as energias renováveis, a energia eólica, a fotovoltaica, a termosolar, a energia hidráulica, que o Brasil ainda hoje tem essa matriz energética, que são energias limpas, e isso vai por água abaixo. Nós precisamos, mais uma vez, de uma governança que pense o Brasil grande para as próximas décadas e não para os próximos 4 anos. Ô Guido, nós estamos vendo aí o Brasil com mais uma super safra, com uma perspectiva de produção de petróleo estrondosa. E nós estamos vendo o seguinte, eu até tenho medo da turma começar a explorar esse petróleo, não ter lugar para guardar petróleo, não ter como refinar. É o que está acontecendo agora com o agro. Está colhendo uma super safra, mais de 300 milhões de toneladas, e não tem lugar para guardar. Falta de Quer dizer, você compra os móveis da casa, televisor, e não tem a casa. Não compra a casa. Falta de um projeto político. O agricultor e o pecuarista brasileiro, eles se adaptam e são pessoas acostumadas com o trabalho, mas a gente precisa de injetar capital, fazer um projeto de curto, médio e longo prazos.
A gente não está vendo isso porque isso é governo. Quem detém bilhões de impostos, nós sabemos, Antônio, o agronegócio brasileiro esse ano de 2023 vai faturar R$1 trilhão. Isso é uma coisa maravilhosa, isso brota literalmente do chão. Mas nós estamos aguardando as decisões de Brasília. E Brasília está olhando para onde? Eu não sei. Pois é, Guido. Agora nós tivemos aqui, já no Brasil, várias feiras agropecuárias, e uma delas considerada a maior aí da América Latina, que é a AgriShow, lá de Ribeirão Preto. E a gente observa o seguinte, eu conversei com vários empresários, a tensão que está no mundo empresarial de implementos, máquinas agrícolas. A turma não define dinheiro, não define quanto que vai ter para fazer a máquina começar a andar. E a turma parece que não sabe que dentro do agro nós temos a época certinha para plantar. Não pode ser, não, deixa para o mês que vem. Não tem o mês que vem. Nós temos a época certa. E nós estamos aí, todo mundo, o meio agro, os empresários estão esperando agora até o final desse mês para ver o que o governo vai oferecer de dinheiro para poder fazer a máquina andar novamente, Guido. Uma tensão muito grande. Exatamente. E nós temos hoje máquinas de 4, 5, 6, 7 milhões de reais que o agricultor, para se endividar, ele precisa de uma previsão. E essa previsão está muito embasada nas decisões de governo. O governo precisa estabelecer políticas para que essas políticas deem segurança ao produtor, ao agricultor e ao pecuarista. E isso nós não estamos assistindo. Nós estamos vendo muito a discussão de sexo de anjos. E o Brasil real, Antônio, não é isso. E o Brasil parece que está ficando meio de lado. Então isso é um perigo, é uma coisa muito séria e que dentro desses próximos 30, 60 dias, se não for tomada uma decisão concreta, se não for apresentado um plano de trabalho, um plano de ação, nós corremos o risco de ter um baita de um problema violentamente grande. Nós não podemos tratar o Brasil como foi tratado há 15, 20 anos para trás aí. A coisa mudou muito. O ritmo é mais intenso. E nós temos condição de ter um excelente país. Agora, o que nós não podemos é ficar esperando a boa vontade de meia dúzia de sujeitos mandando nesse país aqui. Antônio, nós temos um problema de logística de décadas. O imperador Dom Pedro II, foi ele que disse, nós temos que fazer uma ferrovia que ligue o norte ao sul, o leste ao oeste. O norte ao sul está terminando agora. Olha o tempo que passou. O Brasil anda muito devagar. A nossa ferrovia, a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, ainda tem grandes trechos para se fazer do Mato Grosso até o Porto de Ilhéus. Como é que nós vamos fazer com essa demora? O dinheiro sendo direcionado para outros lugares, não para gerar riquezas e melhorar o nível de vida do brasileiro? Eu não sei o que vai virar não se a coisa não começar a andar. Guido, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo. Você sempre ilustra aqui o nosso programa e passa muita informação boa. Muito obrigado, Guido. À disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Vista pelos velhos, um passado muito breve. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.